Amém, amém. Senhor, nos conceda da tua graça, nós precisamos da ajuda do teu Espírito Santo para ministrar a palavra de vida eterna. 1 Coríntios capítulo 1, do verso 18 até o 25, diz assim: a mensagem da cruz. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo, visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria? Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Louvado seja o nome do Senhor. Quando lá em Gênesis, no livro de Gênesis capítulo 1, verso 31, a palavra de Deus diz assim: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estava refletindo esses dias sobre o dualismo grego. O dualismo grego, ele tinha uma visão e tem uma visão filosófica que permanece até hoje, de supervalorizar o conhecimento. Mas Deus não nos ressuscita só em forma de conhecimento. Deus nos ressuscita de uma forma plena, perfeita. Deus ressuscita o nosso corpo e glorifica o nosso corpo. E nós vamos viver com Cristo num corpo glorificado, incorruptível, mas num corpo com consciência. Não é isso? Você se entende, você se conhece, você se reconhece, você vai reconhecer o seu corpo. Só que não mais o corpo como essa matéria natural, mas um corpo, matéria espiritual, digamos assim, amém? Então, pegando aqui este livro, Conceitos Chaves da Bíblia, um presente que eu recebi do irmão Cleiton do MSP, que hoje congrega na igreja Canaã. Muito obrigado pelo presente, meu irmão. Um abraço para você. O autor do livro, que é David Gooding e John Lennox, ele diz aqui na página 24, várias formas de reencarnacionismo, algumas religiões e filosofias religiosas afirmam que a matéria é essencialmente má. Elas ensinam que o Deus Supremo nunca teria criado a matéria. O que ele fez, segundo essas doutrinas, foi criar deuses menores, que assim como ele possuía o poder de criar. E tais deuses menores, por sua vez, criaram deuses ainda menores, e eventualmente um desses deuses, de forma muito imprudente, criou o universo material e os seres humanos. Os seres humanos são assim uma mistura infortuna de alma, que é boa, e matéria, que é ruim. A matéria infecta e contamina a alma e a arrasta para um mau comportamento, que por sua vez envolve a pessoa em um sofrimento inevitável. Se esse sofrimento não for esgotado até a pessoa morrer, a alma está condenada a ser reencarnada em outro corpo material. Então, se nesta vida a pessoa for culpada de mau comportamento, ela está condenada a um sofrimento maior nas suas próximas reencarnações. A única esperança é que, de alguma forma ou de outra, a alma possa esgotar-se de todo o sofrimento, mantendo-se absolutamente livre de ainda mais pecados, e assim voltar ao mundo
puro das almas e escapar de outras reencarnações em corpos materiais. Essa doutrina infringe duplamente a santidade de Deus, pois existe apenas um Criador e não múltiplos criadores menores. A matéria não é essencialmente má, mas essencialmente boa, como vimos, e os problemas do homem não nascem do fato de que ele possui um corpo material, e sim de seus pecados abusivos, de seu livre-arbítrio e de sua desobediência a Deus. O cárcere da alma não é a matéria, o cárcere da alma é a consciência, porque nós somos seres feitos à imagem e semelhança, seres morais, que sabemos quando fazemos as coisas erradas e sabemos também quando fazemos as coisas certas. Então, por isso que Deus, no seu Espírito Santo, ele vem o quê? Habitar em nós, no nosso corpo, em vida, e nos ressuscita em vida, para que nós vivamos em novidade de vida. É isso que é a graça. O Espírito Santo nos guiando e nos libertando desse cárcere da alma, preso à escravidão da lei, preso à morte e ao pecado. Mas Cristo venceu. Tragada foi a morte na vitória, no seu sacrifício perfeito. Amém? Então, o que é que diz a palavra aqui? Louvado seja o nome do Senhor. Em Lucas 24, do 36 ao 43. Muito importante a gente refletir sobre essas questões do dualismo grego, não é isso? Lucas 24, 36 ao 43 diz assim, ó. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus aparece aos discípulos. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: Paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito, mas ele lhes disse: Por que estáis perturbados e por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhe disse: Tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. Olha aí, Jesus apareceu e mostrou que estava num corpo que poderia comer, num corpo que poderia, não é isso? Ser tocado, num corpo pleno, completo. E ele ainda não havia sido glorificado, porque quando teve uma irmã que quis tocar nele, não sei se foi Maria, quem foi das irmãs, não lembro agora, me desculpe, e ele disse: Não toque em mim, porque eu ainda não subi para o meu Pai. Então, o corpo, ele vai ser glorificado, ele vai tomar uma forma incorruptível. Jesus não, Jesus já é um corpo, já tinha ressuscitado e ele é incorruptível. Mas nós vamos receber um corpo incorruptível. Nosso corpo corruptível vai ser transformado. Mas todos nós vamos ressuscitar no nosso corpo. Não é isso? E vamos receber o Espírito, louvado seja Deus, e vamos nos reconhecer, nos identificar, saber quem nós éramos e quem nós somos em Cristo Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Olha aqui o que diz a palavra 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. 1 Tessalonicenses 4, louvado seja o nome do Senhor, derrubando esse dualismo grego que diz que a matéria é má e o espírito é bom. Não, Deus fez tudo e viu Deus que tudo era muito bom. 1 Tessalonicenses 4. Porquanto o Senhor mesmo dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha aí que palavra maravilhosa. E para encerrar essa reflexão tremenda, que você não esteja firmado em vãs filosofias. A filosofia é muito boa para refletir, mas é muito ruim para decidir. Você tem que decidir
decidir por Cristo, o sacrifício perfeito. Louvado seja o nome do Senhor. Você tem que decidir por aquele que decidiu por você. 1 João 4, 22 e 23. 1 João 4, do 1 ao 3, diz assim. 1 João 4, do 1 ao 3, diz assim. Amados, não deem crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisso conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa a Jesus Cristo não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvidos que vem e presentemente já está no mundo. Glória a Deus. E 1 João capítulo 1, 22 e 23 diz assim. 1 João 1, capítulo 22 e 23 diz assim. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse também não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Você vai ficar aí crendo em vãs filosofias, em doutrinas de homens, em reencarnação, em mentiras, em vãs filosofias, ou você vai crer na verdade, naquele que liberta, que salva, naquele que cumpriu um sacrifício em carne, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, naquele que é o Senhor e Salvador do mundo, naquele que é o Messias, o Cristo, naquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Porque um dia, nós, os que já dormiram, vão ressuscitar. E nós que estamos vivos, se ele vier hoje, seremos arrebatados. A palavra de Deus é fiel, ela não mente, ela se cumpre. Ela se cumpriu, está se cumprindo e vai se cumprir. Não perca tempo. É tempo de você, não é isso? Refletir e buscar a verdade. Ele diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Se você ficar buscando subterfúgio, que na verdade, na maioria das vezes, são só desculpas para viver em pecado, você vai morrer, porque o salário do pecado é a morte. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe. Quero orar agora por você. Essa mensagem vai só para o YouTube, então eu posso me estender um pouco, não é isso? Pai, eu quero te pedir, te agradecer, todo aquele que vier ouvir esta palavra. Foi um simples ensinamento, eu não sou filósofo, eu não sou acadêmico, eu sou um pregador do evangelho simples, que prega Cristo, a graça e a verdade. Ele é a graça e a verdade. Nele nós temos o perdão, nós temos a justiça, nós fomos feitos justiça, nós fomos perdoados, nós fomos redimidos, libertos. Ele nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Que essa palavra possa abençoar quem está aí do outro lado ouvindo. E que ele possa fazer uma reflexão e colocar os dois pés sobre uma rocha. E não ficar de para lá e para cá, buscando toda sorte de doutrinas e vãos ensinamentos que não nos levam a lugar nenhum. Mas se nós estivermos em cima de uma rocha inabalável, fundamentada na justiça, na verdade, na santidade, no Filho de Deus, no amor de Deus, na ressurreição de Cristo, nós estaremos firmes, vivendo em fé, esperança e amor, em justiça, paz e alegria, no caminho, a verdade e a vida. Fiquem na paz, um beijo, um abraço para meu amigo Romildão, apareça aqui, mano, em nome de Jesus Cristo, amém.